A indústria da reciclagem é o tema do Alerj Debate. Estou conversando agora com Edson Freitas, que é o que preside a Associação de Reciclagem do Rio de Janeiro. E eu questionei sobre os furtos que ocorrem principalmente nos túneis, até bueiros nas ruas. Para onde vai esse equipamento que é subtraído da nossa cidade? Olha, uma coisa é certa, para as empresas de reciclagem sérias não vão, né? Agora, a gente não tem como resolver esse problema social, Se a polícia não resolve... Se a polícia não resolve, nós empresas de reciclagem, que geramos empregos, que damos destino, prestamos um excelente serviço ao meio ambiente, porque uma coisa é certa, não existe número de quanto nós, recicladores, tiramos das comunidades, entendeu? A Colurb, no Rio de Janeiro, sabe quanto ela tira de resíduos e despeja no lixão. Quantas empresas existem no setor, mais ou menos? Em média, 3 mil empresas. 3 mil. 3 mil. Mas não será isso o tamanho que aí possa facilitar pessoas, como o deputado disse, tem pessoas, inclusive na área política, tem pessoas que são sérias, que trabalham, cumprem o mandato, outras que a gente vê no noticiário que provocam vários transtornos da sociedade brasileira, né? Eu não tenho nem, na verdade, como falar sobre, porque certamente é mais ou menos o seguinte, é um tipo de categoria que não pertence a gente. Se pratica esse tipo de ação, não pertence às empresas de reciclagem do Rio de Janeiro. O que acontece é o seguinte, na medida em que prevalece a repressão e não a parceria, fica também muito mais difícil organizar. Eu acompanhei uma audiência pública que foi realizada aqui, a deputada Beatriz Santos organizou, logo que nós terminamos o recesso. E lá a discussão era sobre as 23 empresas que foram fechadas. E nós percebemos o seguinte, muitas empresas foram fechadas que dependiam para a sua regularização de documentos que devem ser emitidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, o próprio poder público ainda não está devidamente organizado para cumprir prazos, etc. Mas no momento de ser penalizado, a polícia vai lá e cumpre a sua obrigação. Não está regularizada. Então, o que é que nós estamos tentando com essa participação? É aproximar o setor do poder público, de modo a que haja uma parceria e que haja uma visão diferenciada. Visitar uma empresa de reciclagem é ter a noção do serviço prestado por essa empresa. Inicialmente, para a limpeza pública e depois para a indústria de um modo geral. Porque imaginar o que se economiza em termos de insumos, diz assim, a recuperação, eu até perguntei, né? Não visitei nenhuma empresa que recupere madeira inservível, mas tem várias recuperando madeira inservível. Significa o seguinte, tudo aquilo que é recolhido significa que algumas árvores não vão ser derrubadas. A mesma coisa em relação ao alumínio, em relação ao plástico, em relação a tudo, pô. Eu tive a dimensão, visitando 6 empresas, da importância do setor. E recebi uma informação interessante. Praticamente ninguém veio aqui conhecer ali. Eu, que já tenho idade suficiente para ter visitado muita coisa, eu nunca tinha visitado uma empresa de reciclagem. Então eu imagino que, e vamos levar vários outros parlamentares, vamos tentar fazer com que, a partir de um conhecimento sobre o significado e sobre a importância do setor, o setor possa ser visto com outros olhos. É claro que isso não elimina a existência de pessoas de má fé, assim como em qualquer setor de atividade. Glauco, o mundo hoje se fala muito da reciclagem, da importância da preservação do meio ambiente. Vocês têm ideia, mais ou menos, quantas toneladas de ferro, por exemplo, são recicladas hoje no Rio de Janeiro? Olha, no estudo que nós fizemos junto à FIEMA, no trabalho que nós apresentamos até aqui na Alerj mesmo,
em torno de 900 mil toneladas mês por ano geral, de todos os resíduos. Só que nós não temos isso segmentado. Dê um exemplo de onde vem esses resíduos, para a gente entender. A maior parte desse resíduo, eu gosto até de dar esse exemplo, você não vê resíduo de indústria na rua. Para onde vai esse resíduo que é reciclável, que pode ser reutilizado? Vai para as empresas de reciclagem. Para essas mesmas empresas que, em alguns casos, são acusadas de roubos de cabo, mas que são as empresas que compram os cabos do fabricante que não passam na especificação de qualidade. Essa visão simplista de acusar uma empresa, porque a gente sabe que o poder público, ele opera em alguns segmentos e fica inoperante em vários segmentos. Eu sei que às vezes a forma mais simplista é para aparecer, inclusive, no noticiário. Vocês estão se preparando para as mudanças do novo século, essas mudanças que exigem, passa por tudo, né? Passa pela parte burocrática, que é a mais difícil, às vezes, como o deputado disse, de solução imediata, até a parte tecnológica. Vocês estão se adaptando tecnologicamente? Sim, a nossa preocupação, acho que a gente até mais preocupado do que o setor público, porque já fechamos parceria com o IMA, né, com o Instituto de Macromoléculas, para estar aperfeiçoando e capacitando nossos profissionais da área de reciclagem. Estamos fechando várias parcerias, procurando órgãos, estivemos no CREA para debater alguns assuntos, na própria Secretaria de Meio Ambiente. Estamos desenvolvendo até uma cartilha lá junto com o próprio INEA, para poder também estar ajudando aí na regulamentação aí dessa classe aí da cadeia produtiva da reciclagem. Só que eu queria voltar um pouquinho ao tema que você falou com respeito aos resíduos que são gerados. Ninguém vê aí o caminhão de lixo carregando fogão, né? Ninguém vê o caminhão de lixo, que são lixos domésticos, que hoje tem muito, né? Graças à melhoria aí da economia aí, todo mundo está trocando o seu fogão, mas ainda vê sofá, né? O sofá a pessoa não tem como descartar e joga aí. Hoje os rios estão mais com carcaça de carro roubado, o pessoal joga, mas na sua maioria hoje são sofá. Antigamente era garrafas PET, nós trouxemos a solução do problema das garrafas PET. O problema das sacolas plásticas, nós temos a solução para o problema da sacola plástica, mas não fomos ouvidos, né? A nossa preocupação hoje, olha, nós poderíamos estar empregando toda a mão de obra do catador do Estado do Rio de Janeiro. É só a gente ter uma parceria com o poder público e a gente estaria agregando, dando dignidade a essa classe, o deputado. Olha, a geração de empregos. E olha que isso não retira. Prestigiar e compreender o papel da indústria de reciclagem não retira o papel das cooperativas de catadores. Não, faz o seguinte. Que poderão até se organizar de modo a se transformarem também em empresas. Exatamente. Através da gestão. De uma gestão profissional. Uma gestão profissional. Mas o número de empregos gerados é um número muito grande. Mas isso não é considerado, porque, lamentavelmente, ainda é na perspectiva da criminalização. Eles são muito mais parceiros. E o poder público. Eu hoje estou convencido, não é possível desenvolver nenhuma política pública para o setor de reciclagem se não houver uma parceria com aqueles que estão dedicando a sua vida, fazendo seus investimentos em torno da indústria de reciclagem. Bem, nós temos que ir para o nosso intervalo, mas deixo já uma pergunta para o Glauco Pessoa. O tamanho da atividade, quantos empregos o setor gera para a realidade do Rio de Janeiro? Mas isso no próximo bloco. A gente volta já falando mais de reciclagem. Fique aí.